Gente, sou a professora Altemária de Química, tudo bom com você? Nós vamos na nossa aula de hoje falar sobre concentração molar. Então, fiquem atentos e prestem bastante atenção na aula de hoje, hein? Ok, então nós vamos falar agora sobre molaridade, ou seja, a nossa concentração molar. Então, o que seria a molaridade? Nós estudamos anteriormente a concentração comum, que é a concentração em gramas por litro. A concentração molar seria a concentração em mols por litro, ou seja, é a quantidade de mols existente para cada litro de solução. Você pode observar aí nesta fórmula que M, esse M aqui, ó, diferente, ele é o símbolo da molaridade, igual a N1. N1 é o número de mols, dividido pelo V, que é o volume. Esse volume tem que estar em litros. Muito cuidado, atenção com isso, tá certo? Então, vamos lá. Se a molaridade, observe esse primeiro quadro, é N1 dividido por V, pelo volume, então eu preciso calcular o N1, que é o número de mols. Nós vimos numa aula anterior que o número de mols é esse M1 minúsculo, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar do meu soluto. Você pode utilizar então essa fórmula, N1 dividido por V, ou pode usar esta segunda fórmula também. Qualquer uma das duas fórmulas, com qualquer uma delas você calcula a molaridade. A diferença é que se você optar por esta primeira fórmula aqui, que é o N1, você vai ter que saber calcular o N1 de forma separada, depois colocar o valor aí onde está o N1, ok? Então, essa segunda fórmula é como se fosse a junção das duas, da fórmula do número de mols com a fórmula da molaridade. Você não precisa fazer nenhum cálculo à parte. Você pode utilizar o cálculo direto nesta fórmula. Então, vamos para um exemplo. Vamos exercitar. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio? A fórmula é NaOH, que encerra 4 gramas de sal em 500 ml de solução. Então, eu tenho aqui os dados, as minhas massas atômicas, também chamadas de massas molares, do Na, do O e do H, que é o hidrogênio. O Na é o sódio, o O é o oxigênio. Lembrando aí a tabelinha periódica, hein? Vou colocar os dados da minha questão. 4 gramas, que é o M1 minúsculo aqui, ó. Vou colocar a massa molar vai ser 40 gramas por mol. Como é que eu sei que é 40 gramas por mol? Ele está me dando as massas atômicas de cada átomo que compõe o hidróxido de sódio. Então, eu vou simplesmente somar 23 mais 16 do oxigênio mais 1 do hidrogênio. Somando tudo dá 40 gramas por mol. E o volume é 0,5 litros. Por que 0,5? Porque, como eu falei antes, a unidade padrão para a molaridade ela é litro. Então, nós temos que trabalhar com a unidade em litro. Então, se está aqui, ó, 500 ml, eu preciso transformar para litro. Se tiver ml, se tiver em qualquer outra unidade de volume, eu preciso transformar para litro. Então, aqui, ó, para transformar de 500 ml para litro, eu preciso dividir por 1000. Encontrei 0,5 litros. Agora é só substituir na fórmula. 4, aqui onde é a minha massa, em gramas, 40 vezes 0,5. Então, vou multiplicar 40 vezes 0,5, depois eu faço a divisão do 4 pelo valor que eu vou encontrar. Então, aqui, ó, nós encontramos como resultado da molaridade 0,2 mols por litros, que é o resultado da minha divisão aqui. Nós fizemos dentro desta questão, e aí eu vou lá e marco a letra E, 0,2 mols por litro, e acerto a minha questão. Segundo exemplo, uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de potássio tem essa massa molar aqui, 56 gramas por mol. Então, não preciso somar
massa molar, porque ele já está me dando a massa molar da substância completa. Ele não está me dando as massas molares dos átomos separadamente. Olha as coisas melhorando para nós, né? Então, já temos aqui o valor da massa molar. Temos o valor do volume 0,2, já está em litro. Olha que beleza, já está em litro. Então, qual a quantidade de massa em gramas deste solúvel? Então, a questão não está pedindo mais a concentração molar. O que ela quer saber? A quantidade de massa em gramas. Então, você sempre precisa observar o que a questão está te pedindo. Dados na minha questão: molaridade 0,1, massa molar 56, volume 0,2. E a minha fórmula, eu vou utilizar essa aí, ó, fórmula da molaridade. Substituindo os valores 0,1 para o símbolozinho da molaridade, vou colocar os 56 no lugar da massa molar, 0,2 litros no lugar do volume. Então, faço essa multiplicação aqui, ó, 56 vezes 0,2, que vai dar 11,2. Faço minha regrinha de 3 e encontro o quê? 0,1 vezes 11,2, que vai dar 1,12 gramas. Então, é só você fazer aqui o produto do meio pelos extremos e encontra o resultado e marca a alternativa correta, que é a letra C. Mais uma questão, certo? Então, vamos lá para o exemplo 3, para fechar com chave de ouro. Uma solução 0,16 mols por litro de NaCl é sal de cozinha, cloreto de sódio. Ele possui 23,4 gramas. Este sal ele foi dissolvido em água. E a minha questão está pedindo que o volume da solução assim preparada é igual. Ele quer saber massa. Ele quer saber molaridade? Não, ele quer saber o volume. Então, vamos lá. Está me dando os dados das minhas massas molares. Então, aqui, ó, molaridade 0,16 mol por litro. Mols por litro. Nós temos aqui a minha massa em gramas, 23,4. Molaridade, massa molar é a soma, 23, mais 35,5, que dá 58,5 gramas por mol. Pronto, vou colocar aqui na fórmula, vou substituir em cada valor 0,16 no lugar da molaridade, que é a minha molaridade, o 23,4 no lugar da massa em gramas, porque é a massa em gramas, 58,5 no lugar do N1zão aqui maiúsculo, multiplicado pelo volume, que é o que eu quero saber e não sei. Mas é já que nós vamos saber, só fazer o produto do meio pelos extremos. Eu encontro aqui, ó, 9,36. De onde veio? Multiplicando, ó, fazendo o produto do meio pelos extremos. Vou multiplicar o 0,16 por 58,5, encontrei 9,36. V, por quê? Porque está tudo multiplicando o volume. E aí, eu vou isolar o volume e eu vou pegar aqui, ó, 23,4 dividir por 9,36, que vai dar um volume igual a 2,5 litros. Então, novamente, eu vou e marco na alternativa correta, que é a letra B. Então, são essas as nossas questões. São questões importantes, mostrando que esse tipo de questão, esses tipos de questões podem vir de forma variada. Então, temos alguns estilos aqui de questões para você entender como pode ser resolvidas, como podem ser resolvidas essas questões. Ok? Então, é isso. Ok, então assim termina mais uma aula. Você gostou? Então dá aquele like, se inscreva no nosso canal. Até a próxima e bons estudos para você!